Olá, como vai você? Tudo bem? Eu me chamo Valdinei Arruda. Eu sou psicólogo e venho aqui falar com você nesta live. Você que está pela primeira vez, que bom ter você aqui. Você que volta, para mais uma semana, todas as quartas-feiras nós nos encontramos. Estamos falando sobre a importância da saúde mental, mas estamos falando, acima de tudo, também acerca do comportamento humano. Como o comportamento humano pode, na minha e na sua vida, nos ajudar a, de fato, nos tornarmos semeadores de bons comportamentos. Semeadores de bons comportamentos para os diversos lugares onde nós estamos. Semeadores de bons comportamentos para onde nós, de fato, decidimos estar quanto pessoa, seja num evento social, seja na convivência familiar, ou em uma viagem dentro do nosso país, aqui no Brasil, ou fora também, né? Porque semear bons comportamentos é uma questão que eu e você podemos fazê-lo em qualquer lugar. Em qualquer ambiente nós podemos, de fato, mais do que nunca, estar juntos, vivendo, mas também juntos, estabelecendo, ajudando pessoas a se tornarem cada vez mais melhores para si, para as pessoas que estão ao seu lado e, certamente, pessoas que contribuirão para a sociedade. Eu estou de máscara e eu sempre começo o nosso programa e enfatizo isso, para chamar a sua atenção e a minha atenção, para que juntos nós possamos também criar o quê? Criar uma forte corrente de pessoas que protegem umas às outras. Eu, com o meu comportamento, usando a minha máscara, eu protejo você. Você, com o seu comportamento, protege a minha pessoa. E aí é aquela máxima que eu sempre digo: eu levo o seu comportamento a sério. E você, leva o meu comportamento a sério? Que ótimo! Sejamos todos, então, mais do que nunca, semeadores de bons comportamentos. Você já viu aí o título que nós vamos tratar hoje? O título de hoje é A Importância da Admiração Mútua. Eu quero falar com você sobre esse título. Quero discorrer com você nos próximos minutos a respeito desse título. E também gostaria que você convidasse outras pessoas. Gostaria que você mandasse o nosso link para outras pessoas. Nosso link, acredito que aparecerá para você aí, e você pode mandar o nosso link para que outras pessoas também possam ter esse conteúdo e que esse conteúdo se tornar tão importante a você e também a essa pessoa. Tudo bem? Edileuza Aliano, Tudo bem, Edileuza? Um abraço a você e a todos os seus. A todos vocês que já estão se achegando, que bom ter você aqui. Nessa noite, estamos falando sobre a importância da admiração mútua, E nós precisamos olhar com bastante atenção para esta temática. Porque o comportamento humano, ele é formado. Você sabe, eu também sei, nós sabemos que o comportamento humano, ele passa a ser formado desde quando nós nascemos. Alguns comportamentos vão sendo incorporados, ou seja, adquiridos também. Eu vou citar um comportamento aqui, assim que nascemos, alguém, ou assim que quando nós nascemos, ou quando a criança nasce, nós percebemos o quê? Nós percebemos que ela precisa ser ensinada a se alimentar. Ali começa o comportamento alimentar, que é ensinar a criança a mamar, a sugar. Algumas crianças, elas nascem e aí elas precisam, além do estímulo, elas precisam do quê? Elas precisam também ser ensinadas logo nos primeiros momentos, nas primeiras horas da sua vivência, a tomar o leite, porque elas não conseguem sugar. Então, percebe que o comportamento humano, ele é aprendido. E especialmente na temática de hoje, a importância da admiração mútua
essa também ela é aprendida. Nós temos que olhar com muito carinho para essa questão. Mas antes de continuar, eu vou tirar a máscara e depois eu a coloco novamente, ok? Então, vamos lá. A partir desse momento, você me ouve com um pouco mais de nitidez em termos do som e nós vamos juntos, então, né, falando sobre esta temática, falando sobre a importância da admiração mútua. Lembrando a você, todas as quartas-feiras nós estamos aqui. Todas as quartas-feiras nós nos fazemos presente. Ó, você está vendo aqui essa palavra, gratidão, né? Então, todas as quartas-feiras nós estamos aqui com gratidão no coração. Gratidão por ter você, gratidão por realmente contar com a sua presença. A Leila está conosco também. Seja bem-vindo, Leila. E nós vamos juntos, construindo a nossa certeza. Eu sempre digo, nós estamos fazendo história. Eu e você estamos construindo, mas estamos fazendo uma história comportamental. Estamos, de fato, formando um grande exército. E eu sempre tenho dito, nós somos, e eu tenho a honra de ser o idealizador, junto com a minha equipe, deste que nós chamamos, né? Nós somos os semeadores de bons comportamentos. A comunidade dos semeadores de bons comportamentos, nós começamos esta comunidade e estamos caminhando a cada semana, nós trazemos um conteúdo e este conteúdo, ele vem para ajudar você, para ajudar a todos nós a nos tornarmos semeadores de bons comportamentos. O tema de hoje, como eu disse, a partir de agora eu vou falar sobre ele, a importância da admiração mútua. Vivemos em um tempo em que o ato de admirar e a própria admiração está em crise. Você já notou? Isso porque, em meio a esta crise que se instalou na convivência social, parece ser mais fácil diminuir a pessoa. A admiração mútua, ela está em crise, porque parece que não nos é dado mais a boa pertença de admirar alguém. Não nos é dado mais a boa pertença de entender que a admiração mútua é algo da convivência. Nós vivemos tempos onde o comportamento humano ele mostra pessoas que não têm capacidade de admirar a outra pessoa. Até vemos uma outra questão. É mais fácil chamar a pessoa ou identificá-la usando pronomes ou adjetivos, melhor dizendo, usando adjetivos pejorativos, né? Que descreve uma palavra, uma ideia de quem tem significado desagradável, né? Depreciativo, insultuoso. Então, parece que nós estamos vivendo, e nós estamos, eu acho que você tem notado isso, então eu vou tirar o meu parece, eu vou afirmar, nós estamos, quanto à lista do comportamento, eu percebo isso. Eu percebo que parece que a ação do momento em que vivemos exige depreciar a pessoa. Nós temos que depreciar, nós temos que diminuir a pessoa, e seja ela em qualquer situação da sociedade em que ela está vivendo. Olha, um jogador de futebol, um time de futebol, quem sabe um profissional, seja esse profissional um profissional liberal, seja esse profissional um profissional de uma grande organização, seja uma pessoa que, de repente, está morando num bairro, ou aquele que mora na chamada, ou no chamado centro, né, da sua cidade. Você já notou essa questão? Há uma questão que parece que ela está exigindo cada vez mais que rebaixemos, depreciemos alguém. Exige depreciar e rebaixar uma pessoa ou, quem sabe, a si mesmo. Temos também as pessoas que elas não têm e não sabem preservar a importância da admiração mútua. Elas não se admiram.
Tem pessoas que vivem falando, por isso que eu sou um zero à esquerda, é por isso que eu não valho nada. A pessoa não consegue olhar para si, não consegue olhar para o conjunto da sua vida, da sua vivência e ter uma admiração mútua, sim, mas também uma admiração própria. As pessoas muitas vezes estão esquecendo da importância da admiração própria. E aí nós precisamos entender, né, que há uma questão que está sendo construída, porque o comportamento humano, ele é construído ao longo do tempo. Você lembra que no início desta live eu falei sobre a criança que nasceu e falei que essa criança, né, que nasce, ela nas primeiras horas ela aprende a fazer o quê? Ela aprende o seu comportamento, ela já começa a ser inserida no comportamento alimentar. E da mesma forma, quando nós estamos vivendo tempos em que parece que é muito mais fácil depreciar alguém e rebaixar esta pessoa, nós também estamos, talvez, contribuindo, quanto seres humanos, para que este comportamento se torne um comportamento cada vez mais disseminado e aprendido. E este é um comportamento perigoso. Eu fico olhando e pensando que se as pessoas aprendem pela repetição, se elas aprendem por modelagem, né, nós temos hoje alguns exemplos que, olha, estão dando cada vez mais este modelo para os mais novos. Modelo para que os mais novos possam realmente não ter uma boa certeza sobre a importância da admiração mútua, mas também modelo para que os mais novos percam também e não tenham também admiração para com a sua própria pessoa. Quantas pessoas, quantas crianças você conhece que elas mesmas falam, elas mesmas dizem sobre essa questão e colocam isso, que elas não são nada, que elas nunca fazem nada certo, que elas só dão trabalho. Por quê? Grande parte dessas crianças, elas só ouvem esse discurso. Estou me lembrando aqui de um episódio recente, eu estou aqui no meu radar, um episódio que aconteceu no Brasil, no sul do país, uma mãe que junto com a pessoa que vive com ela, estão sendo investigadas. E eu não estou dizendo que elas fizeram, estou repetindo, elas estão sendo investigadas. Elas estão sendo investigadas, mas o MP, o Ministério Público, ele deixa claro, o Ministério, vou repetir, Público, tem deixado claro fortes indícios de que estas duas pessoas, né, elas fizeram um ato não agradável com o filho de uma delas, né? E aí deixa eu dizer a você, foi constatado entre os autos, foi constatado entre as provas um caderno. Neste caderno, essa criança, ela tinha que escrever por várias vezes que ela ela atrapalhava, não quero falar os termos aqui, né? Ela tinha que repetir termos que a admiração mútua, né, e a admiração individual estavam sendo atacadas, estavam sendo distorcidas, estavam sendo, de fato, totalmente deturpadas. E que triste isso. Agora, quantos lares, quantas empresas, quantos órgãos, quantas indústrias, quantas escolas, quantas universidades, quantos locais, e aí você pode citar tantos outros locais, aí acrescentar esses locais aqui nesse momento, que estão vivendo justamente dentro desta métrica. Qual é a métrica? De não dar a importância devida
a admiração e a admiração mútua. E aí eu quero lançar uma pergunta aqui para você, né? Antes de lançar a pergunta, deixa eu colocar algo. Precisamos entender que nós, né, não gostaríamos, eu penso que nós não gostaríamos, eu pelo menos não gostaria, né, de conviver com uma pessoa que ela vive depreciando, ela vive rebaixando a outra pessoa. Eu tenho tido uma postura quanto pessoa humana, quanto analista do comportamento humano, quanto psicólogo que sou, quanto coach de inteligência emocional, para preservar a minha inteligência emocional, para preservar os meus comportamentos. Eu tenho tomado algumas decisões, e uma delas é, eu não quero conviver, não quero estar com as pessoas que elas têm esta prática de depreciar as pessoas e de rebaixar as pessoas. E de repente você diz, mas que é isso? Você profissional, por que você fala sobre isso? Por uma questão? Porque quando você convive com alguém, quando você de fato está convivendo com essa pessoa, você também pode ser influenciado por essa pessoa. Mas nós também precisamos entender que, né, no que diz respeito à importância da admiração mútua, muitas vezes é importante que a pessoa encontre um posicionamento em você, um posicionamento que dê, de fato, a característica de que você não vai suportar esse tipo de comportamento. Você não vai incentivar esse tipo de comportamento. Porque este é um comportamento que hoje está falando das pessoas. Mas e depois, quando você não estiver presente, talvez pode falar de você. Sabe aquela questão? Quando eu estou presente, o assunto é o outro. Mas quando o outro não está presente, e quando eu também não estou presente, talvez o assunto seja eu. E aí nós temos que entender aqui. Quero convidar, ou quero, aliás, conviver, repito, com pessoas que, de fato, saibam entender e saibam viver e saibam ter características fortes nesta questão. Na questão de eu vou, de fato, valorizar a importância da admiração mútua. Agora, a pergunta que entra aqui é a seguinte, o que fazer para mudar este quadro de depreciar e rebaixar a pessoa ou as pessoas? Então, primeiro, saiba que a admiração mútua só permanece na mente de quem está saudável mentalmente. Olha, a admiração mútua, ela só vai permanecer na mente das pessoas saudáveis. Eu só vou admirar uma pessoa, só vou, de fato, dar a devida importância à admiração mútua se a minha mente está saudável, se eu tenho uma mente saudável. Porque mentes saudáveis sabem que o ser humano, ele tem qualidades. Mentes saudáveis vai buscar no outro sempre o que o outro tem de melhor. Porque esta mente que é saudável também sabe que existem pontos fracos e existem pontos que ela precisa melhorar na sua própria vida. Então, esta é uma maneira de nós realmente darmos a importância à admiração mútua. Por favor, você que deseja e é um semeador e uma semeadora de bons comportamentos, busque cada vez mais, né, dentro da sua maneira de viver, busque entender e saber. Saiba que a admiração mútua só permanece na mente de quem está saudável. Algumas pessoas estão patologicamente sofrendo com as questões mentais, mas algumas pessoas estão permitindo que coisas que não são boas, estão permitindo que lixos que podem vir através dos mais diversos comportamentos, lixos que podem vir através das mais diversas ações verbais, estão permitindo com que esses lixos vão entrando na sua vida.
Oi, tudo bem, Sandra? Fique à vontade entre nós, que bom sempre ter você aqui conosco. Então, por favor, olhe para essa questão, veja isso com muito carinho, não deixe esse tempo passar, né? Então, crie e tenha esta grande certeza dentro de você. Eu, quanto pessoa, para, de fato, manter a importância da admiração mútua, eu quero sim, cada vez mais, permanecer com a minha mente, uma mente saudável. A sua mente é uma mente saudável. A sua mente, ela tem tudo para estar saudável. Então, cuide da sua mente, cuide do que você ouve, cuide daquilo que você lê. Cuidar significa selecione, pense a respeito e parta sempre do seu princípio, não do princípio do outro. Parta do seu princípio de entender o mundo à sua volta e de entender que você e eu, nós dois, somos pessoas que estamos aqui por um período de tempo. A vida tem como a sua baliza 70, 75 anos, agora aumentou um pouco mais essa questão, algumas pessoas estão indo a 80 anos, 85, 90, temos alguns centenários, né? Isso é muito bom. Agora deixa eu dizer a você, no máximo que nós vamos viver é na casa, vamos colocar aqui, de 100 anos, ok? Então, 100 anos. Agora, imagine-se nesse tempo, você perder a capacidade de valorizar a importância da admiração mútua. Agora, imagine-se nesse tempo, você perder a capacidade de também, né, valorizar a admiração, a sua admiração própria. Não caia nessa armadilha, não deixe que essa rede venha laçar você e tirar você do convívio. Faça cada vez mais uma vivência onde você vai ser alguém que vai ter a capacidade de ter uma mente sadia, de manter uma mente livre de influências, seja elas influências sociais, influências que são de cunhos de grupos, de indivíduos. Tenha uma capacidade de manter a sua mente saudável para que, a partir daí, você possa participar, seja de um grupo, estar com pessoas, com cada indivíduo ou com os indivíduos, mas viver a sua vida sabendo, eu dou uma grande importância para a admiração mútua. Uma segunda questão que eu quero trazer para você, entenda que a admiração mútua é feita, ou seja, formada por elogios sinceros que ora contemplam uma vitória profissional, ora sinaliza a habilidade social. Se nós queremos, de fato, conservar a importância da admiração mútua, nós precisamos olhar para isso aqui. Nós precisamos entender que a admiração mútua é feita, ela é formada por elogios sinceros. Olha, tem uma canção onde eu acredito que o cantor foi muito feliz, o compositor foi muito feliz e o cantor também muito feliz. Ele diz assim, amizade sincera é um santo remédio, é um lugar seguro, né? Então, veja bem, a amizade sincera. Agora entenda que a admiração, quando a admiração mútua é feita e formada, ela precisa ser formada com a base da sinceridade. Por que que nós temos uma diminuição e um aumento de pessoas que estão querendo depreciar pessoas e estão querendo rebaixar pessoas? Porque na maioria das vezes essas pessoas, elas não estão sendo sinceras e elas não estão olhando com sinceridade para aquilo que a vida aponta. Elas não estão olhando com sinceridade para o privilégio de estar vivendo a sua vida dentro
de um tempo onde elas podem contribuir, de onde elas podem, de fato, fazer diferente, onde elas possam, de fato, trazer mudanças que vão contribuir para o crescimento de uma sociedade. Mas aí nós precisamos entender, se nós queremos ser semeadores de bons comportamentos, cabe a nós olharmos para essa questão, entender que a admiração mútua é feita, ela é formada por elogios sinceros, que, ora, contemplam a vitória profissional. Deixa eu te falar algo aqui. Profissionalmente, essa semana eu ouvi uma entrevista, né, do jogador Neymar, e eu achei a resposta dele inteligente, mas muito inteligente. O repórter perguntou a ele, indagou, na verdade, a ele, falando que ele é um jogador de futebol, que não se importa muito com as questões que acontecem fora, e que ele vive indo em festas, que vive a sua vida como se tudo estivesse não ligando para nada à sua volta, né? E a resposta dele que me chamou a atenção. E aqui, me entenda, eu estou olhando como analista do comportamento humano, eu estou olhando como coach de inteligência emocional. Eu estou fazendo esse recorte para que eu e você possamos olhar com a capacidade de entender o quanto é importante nós mantermos a admiração mútua. Neymar olhou para este repórter e disse a ele assim: olha, é verdade que às vezes eu sou polêmico. É verdade também que eu tenho me envolvido com algumas questões que não são agradáveis, e eu tenho procurado cada vez mais mudar esta imagem, e também tenho procurado não estar envolvido com essas questões. Mas o repórter, ele tinha dito assim: então, e com todo o dinheiro que você tem e tal, aí Neymar disse assim: olha, eu também devo dizer a você. E aí o repórter tinha se virado, tinha simplesmente virado as costas. Ele falou: por gentileza, você pode olhar para mim? Porque eu estou respondendo a sua pergunta, então eu gostaria da sua atenção. E aí ele continua dizendo assim: deixa eu falar para você. Se você tivesse o mesmo dinheiro, a mesma quantidade de dinheiro que eu tenho, eu já ganhei muito dinheiro mesmo, eu já fiz fortuna, eu tenho uma fortuna e não nego que tenho uma fortuna. Mas se você tivesse o talento que eu tenho, se você tivesse o dinheiro que eu tenho, se você tivesse de fato chegado aonde eu cheguei profissionalmente, eu te faço uma pergunta: você se comportaria da forma como você se comporta, ou se comportaria com todas as possibilidades que eu tenho, todas as possibilidades que você tem, como que você se comportaria? Aí sabe o que é interessante? O repórter não teve uma resposta. E aí eu lanço isso aqui, paro esse recorte e lanço isso aqui para o nosso momento, para a nossa live. Deixa eu perguntar para você: se nós tivéssemos as mesmas oportunidades, estou falando sociedade, daqueles aos quais muitas vezes nós estamos depreciando ou rebaixando, se nós tivéssemos chegado aonde eles chegaram, se nós tivéssemos de fato conquistado o que eles conquistaram, se nós tivéssemos uma conta bancária igual ou semelhante ou até maior do que a conta bancária deles, se nós morássemos nos bairros em que eles moram, será que nós de fato seríamos os mesmos que estamos rebaixando essas pessoas? Será que nós de fato iríamos apontar o dedo para as pessoas? Deixa eu dizer para você, eu quero que você reflita sobre isso, porque os semeadores de bons comportamentos, eles precisam olhar para essa questão. A comunidade de semeadores de bons comportamentos são convidados e convidadas a olhar para isso, e eu sou o primeiro da fila. Esta importância de nós entendermos, não podemos depreciar as pessoas, não. Nós temos que, de fato, entender a importância da admiração mútua.
Admire a pessoa naquilo que ela de fato é. E se ela errou, de fato, olhe para os erros dela, mas aplique aquela questão simples. Eu vou repetir de novo, aplique aquela questão simples, né, que diz e que está lá no livro sagrado, né? Aquele que não tem erro, atire a primeira pedra, né? Ou aquela outra questão que também está lá e que diz assim, né, que o sábio aprende com o erro do outro. O sábio aprende com o erro dos outros, ou dos outros, digo eu desta forma. Então, a admiração mútua, ela precisa ter essa construção. A construção de que ela é formada por elogios sinceros, mas também ela é formada por sinalizações das habilidades que nós vemos na sociedade. E cuidado para não ser um repórter da vida e só fazer perguntas e quando a resposta vir, não querer ouvir a resposta. Porque tudo aquilo que você faz terá uma resposta. Pode ter certeza. E quando a resposta vir, eu e você temos que estar preparados e entender. Talvez a resposta não venha porque as pessoas são ruins, mas é porque a nossa maneira, nosso comportamento, verbal ou não verbal, fez com que ela chegasse naquele ponto. E, para fecharmos, entenda que uma pessoa não deve, em terceiro lugar, entenda que uma pessoa não deve pautar o seu relacionamento com outra pessoa para ser feliz. Mas ela tem, melhor, que ser feliz e bem resolvida primeiramente, ou primariamente. Vou repetir. A importância da admiração. Como nós podemos, de fato, valorizar cada vez mais a importância da admiração. Então, entenda que uma pessoa, em terceiro lugar, não deve pautar o seu relacionamento com outra pessoa para ser feliz. Eu não me relaciono com uma outra pessoa para eu ser feliz, mas porque eu sou feliz é que eu, de fato, sou uma pessoa que me relaciona com a outra pessoa. E por ser assim, é que também eu desenvolvo isso em mim primariamente. Olá, tudo bem? Marli Oliveira. Tudo bom? Um abraço a todos aí, um abraço a essa família que nós temos um grande carinho. Um abraço a todos vocês que estão conosco. Então, nós precisamos entender isso. Precisamos guardar isso dentro de nós. Então, eu quero dizer a você, por favor, veja a importância da admiração mútua, mas veja a importância da admiração também, da própria admiração. Entenda cada vez mais que você não deve pautar o seu relacionamento com a outra pessoa querendo ser feliz, né? Para ser feliz. Mas por ser feliz, você realmente vai estar, primeiramente, convivendo com a pessoa. Muito, escute isso que eu vou te dizer, muito da diminuição e da depreciação das pessoas que nós estamos vivendo no mundo, isso não é um privilégio só do Brasil, no mundo, é por conta desta terceira questão aqui. A pessoa, ela quer ser feliz, mas ela quer ser feliz, né, e quer que a outra pessoa a faça feliz. Deixa eu te dizer, se você quer ser feliz, vai atrás dos seus sonhos, busque conhecer as suas verdades e viva ela intensamente. Seja uma pessoa melhor para os da sua casa, seja uma pessoa melhor para os do seu trabalho, seja uma pessoa melhor para a sua comunidade. Agora, não vai dar desculpa, porque a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo e tal. Não, porque se eu não sou o que eu sou, nós não somos o que somos, nós não temos o que temos, porque aquela pessoa, pare com isso. Esse é um comportamento não bom, não assertivo, tá bom?
Eu te convido para essa questão. Agradeço a sua presença. Nós chegamos ao final deste momento e eu quero que você tenha uma excelente semana, tá bom? Hoje nós falamos sobre a importância da admiração mútua. Assista o nosso conteúdo, ele vai estar daqui a pouco aqui no Facebook e você pode ter também ele lá nas minhas plataformas digitais, tá bom? Você terá ele lá no YouTube. Eu quero que você fique bem. Nos encontramos na próxima semana. Foi um prazer estar com você. Um abraço.